Era uma vez, entre as andanças pelo território nacional, esses 4 mamíferos se encontraram e surgiu daí uma amizade antes inimaginável. Estes são Juca, o mico-leão dourado, Lupe, o lobo-guará, Sol, a onça e Brisa, o boto. Eles foram unidos por um objetivo em comum, a conservação, não só da sua espécie, mas de todas elas. Depois de tantas adversidades encontradas, eles fortificaram essa amizade buscando a luta diária para sobreviver e conseguirem a felicidade no seu habitat, buscando conscientizar os humanos sobre a importância dessas diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentada dos recursos naturais a um nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica dos nossos animais. Estudar, conhecer, se informar, pois como é dito na biologia da conservação, não se protege o que não se conhece. O Brasil abriga a maior diversidade de mamíferos com mais de 530 espécies descritas, sendo que existem ainda muitas espécies novas a serem descobertas e catalogadas, principalmente espécies de roedores, de marsupiais e de morcegos. Apesar dos mamíferos serem o grupo de organismos mais bem conhecido, pouquíssimos locais de florestas úmida neotropical foram adequadamente inventariados e listas locais de espécies são geralmente incompletas. Essas lacunas de conhecimento dificultam iniciativas de conservação e manejo, assim como análises regionais. Porém, os avanços ocorreram e estes são extremamente importantes para os amiguinhos e todos aqueles que pertencem às nossas florestas e matas. Sol, a onça. Antes de encontrar-se com os seus companheiros, Sol era uma onça infeliz, pois sofria todo tipo de pressão ambiental. Ela encontra-se na lista dos animais ameaçados de extinção do Ministério do Meio Ambiente, categorizada como vulnerável. Infelizmente, ela e sua família têm sido caçadas desde o início da colonização por razões que incluem aspectos culturais como a caça desportiva, recreativa, sociais, representando um símbolo de status e força àquele que for capaz de capturar o animal, econômicos, num primeiro momento, o comércio das peles e mais recentemente em função de eventuais ataques a rebanhos bovinos e outros animais de criação, gerando perdas financeiras aos criadores. Tal atividade resultou em representativas reduções populacionais e, embora caracterize um crime ambiental, ainda é largamente praticada em todo o país. Também, a destruição constante e fragmentação de habitat, o que já levou a uma diminuição de 54% do habitat original da espécie e a diminuição da base de presas que também sofre com a degradação ambiental. Por só ser uma predadora do topo da cadeia alimentar, pode ser considerada essencial para a manutenção da diversidade biológica e da integridade dos ecossistemas em que está inserida. Antes de encontrar seus amigos e entender sua importância natural e buscar resistência, Sol só via barbaridades e agressões, quase foi caçada e morta por diversas vezes, dormiu com fome devido à escassez de alimento e em algumas regiões e lugares antes onde eram sua casa começaram a ser ocupados por humanos. Sol estava bastante triste com tanta maldade. Ainda entre suas andanças, ouviu que o homem quer construir a hidrelétrica de São Luís do Tapajós, no coração da Amazônia, em uma região de imensa biodiversidade e extrema importância para a conservação. Uma biodiversidade riquíssima será explorada. Animais serão extintos da região, inclusive os parentes e amigos de Sol que lá habitam. Uma imensa tristeza tomou conta dela. Porém, juntamente com seus amigos Lupe, Brisa e Juca, lutarão unidos para reverter essa situação. Lupe, o lobo-guará. Lupe era um lobão desengonçado.
que andava solitário pelo cerrado, com seu lindo pelo alaranjado a reluzir sob a luz da lua. Mesmo lutando para conseguir alimentos, Lupin se deparava com a trágica notícia de que seu habitat não era mais o mesmo. As ações humanas haviam destruído seu lar. Por isso, ele não encontrava mais os pequenos animais dos quais gostava de se alimentar, nem a lobeira e a gabiroba, as frutinhas típicas do cerrado que se deliciava, e nem companheira para procriar. A grande quantidade de gado e as queimadas interferiram na continuação e abundância da espécie. Lupin estava sofrendo muito com a destruição do seu território, pois com isso ele era obrigado a procurar outros lugares para viver e alimentar-se. Nessa procura, viu muitos de seus amigos serem atropelados nas estradas. Outros serem mortos por fazendeiros que queriam proteger suas criações de galinhas e porcos, e ainda outros amigos que foram assassinados por conta de sua linda pele. Nesse contexto de sofrimento, Lupin percebeu que haviam outras espécies que sofriam as mesmas ameaças constantes, a exemplo de sua amiga Sol, que compartilhava das mesmas angústias. Brisa, o boto. Brisa, doce e meiga como a brisa, de pele lisa e escorregadia, vive nos rios. Muitos a chamam de golfinho, mas ela é um lindo boto vermelho. Castigada pela maldade de alguns humanos que não entendem ao certo o quão importante e encantadora és. O boto vermelho é um mamífero aquático e um dos símbolos da Amazônia, e é protagonista de muitas das lendas na região. Nas últimas 2 décadas, a espécie tem sido ameaçada de extinção, pois sua carne é utilizada como isca para a pesca do peixe piracatinga, que é vendida como douradinho. É um animal dócil e muito curioso. Sua biologia é totalmente adaptada para se deslocar na floresta alagada. Tem uma distribuição ampla nos rios da Amazônia brasileira, boliviana, colombiana, equatoriana e venezuelana. Como todo animal ameaçado, ela e toda a sua espécie está muito triste e teme o pior, mas ela é muito esperançosa e, apesar de tudo, está contente com o possível encontro com seus novos amiguinhos. Será a margem do rio, e se não fosse pela história deles, diria que a amizade seria impossível. Tá louca para lhe contar que há uma luz no fim do túnel e que alguns seres humaninhos, quer dizer, pessoinhas, estão querendo ajudá-los. Já estão até montando algumas plataformas flutuantes para que outras pessoas se aproximem e nos amem. Chamam isso de plano de conservação. Seja lá o que isso significa, estou amando de montão. Juca, o mico-leão de cara dourada. Pequeno e esperto, com a cara dourada em contraste com o corpo escuro. Sim, ele mesmo, o mico-leão de cara dourada. Um primata tão especial que é difícil de encontrar, seja no seu habitat ou em qualquer outro lugar. Seus amigos o chamam de Juca, e outros o conhecem por Leontopithecus crisomelas, e sabem que ele é encontrado apenas em pequenas áreas de Mata Atlântica, entre o sul da Bahia e o extremo nordeste de Minas Gerais. Segundo a lista de espécies ameaçadas, a IUCN, o juca é classificado como uma espécie em perigo, muito próxima de ser extinta. Mas disso todos já sabem, porque está cada vez mais difícil encontrar seus iguais. Tudo o que ele queria era ter frutas e insetos à vontade para poder se alimentar, e sempre uma árvore para poder descansar e passear com seus amigos. Mas os humanos invadiram esse espaço, e está cada dia mais difícil conviver com eles. Depois que ele perdeu sua família, teve sorte de ainda encontrar humanos legais, que cuidaram dele e apresentaram outros amiguinhos, que perderam suas casas e famílias também. O pequeno Juca fica só imaginando
como seria bom se todos os animais silvestres, assim como ele, tivessem a chance de conhecer pessoas boas e todos pudessem conviver em harmonia. Apesar disso não acontecer ainda, ele espera que não seja um futuro muito distante o dia em que a conservação ambiental será uma realidade para que todos possam viver saudáveis e sem medo de uma grande inimiga comum, a extinção. A conservação dos nossos mamíferos silvestres é feita pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, além de programas mais específicos voltados a uma determinada espécie, grupo de animais ou biomas, como o projeto Lobo da Canastra, que visa a manutenção, a conservação do lobo-guará, que é o maior símbolo do Cerrado, e os planos nacionais de conservação de determinadas espécies. Estes, além de outros órgãos, buscam trabalhar com educação ambiental, políticas públicas, estudos de campo, pesquisas comportamentais, genética, análise de riscos para a manutenção desses animais. A conservação dos mamíferos tem se beneficiado de diversas iniciativas recentes de organizações governamentais e não governamentais. A Lei de Crimes Ambientais, aprovada em 1998, e os decretos que definem a lista de espécies ameaçadas e as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade representam importantes marcos legais. O Ministério do Meio Ambiente está conduzindo o projeto de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira, ProBio, que apoia diversas pesquisas e iniciativas de conservação, incluindo planos de manejo para espécies ameaçadas. Os Centros de Conservação e Pesquisas do IBAMA estão promovendo estudos e a conservação de primatas, carnívoros e mamíferos aquáticos, estes que representam os mamíferos mais ameaçados do país. Vale ressalvar que, com notáveis exceções da onça-pintada e dos micos-leões, a pesquisa genética foi raramente utilizada em estudos com espécies ameaçadas no Brasil. Saber que houve um progresso, mas as ameaças são constantes e o estudo de formas de conservação precisam crescer na mesma proporção, mas principalmente que as nossas crianças, que são o futuro, desenvolvam a ideia de conservar e entendam que o mundo feliz é um mundo sustentável, onde todos vivem bem sem machucar, ferir ou invadir o espaço dos nossos animais. Sol, Brisa, Lupin e Juca agradecem a atenção de todos vocês. Muito obrigada!